Você ouve. Bandeirantes Acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes Acontece. Marco Rubio, o sujeito que odeia Cuba, de onde saíram seus pais, e de lá foram para os Estados Unidos. O sujeito que no Congresso prometia apoiar qualquer política de confrontação com a China. Marco Rubio agora é o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, é o secretário de Estado. E ele fez um anúncio importante, dizendo que os Estados Unidos, por decisão, claro, de Trump, congelam toda a ajuda externa e por pelo menos 90 dias. Porém, há duas exceções: Israel e Egito. Rubio não mencionou a Ucrânia e não mencionou Taiwan. No caso de Ucrânia e Taiwan, é claro que 90 dias, se for apenas isso, não é exatamente uma interrupção capaz de desestabilizar definitivamente o poderio militar desses países. Principalmente Taiwan. Taiwan tem recebido material militar regularmente, inclusive no ano passado houve a promessa, cumprida agora, já em 25, do envio de moderníssimos tanques, moderníssimos blindados para Taiwan. E no caso da Ucrânia, não é preciso mergulhar excessivamente no assunto para saber que é uma guerra entre OTAN e Rússia em território ucraniano. Só que a Ucrânia é a bucha de canhão da OTAN. A Ucrânia que foi vítima, seu povo, de um golpe de Estado em 2014, realizado pelo governo de Barack Obama, com participação muito ativa de Joe Biden, então vice-presidente. Inclusive, na escolha de Victoria Nuland para organizar a presença de agentes dos Estados Unidos na Ucrânia, não só da CIA, não só da inteligência militar, mas também cientistas dos Estados Unidos trabalhando em laboratórios na Ucrânia. Laboratórios que se dedicam exclusivamente ao estudo de vírus. E alguns desses laboratórios foram abandonados às pressas em certo momento do avanço de tropas russas, com documentos queimados, computadores que não poderiam ser transportados, destruídos. Por quê? Então, essa ação criminosa do governo Barack Obama e de Joe Biden, ela não sofreu reveses no governo Trump. E já no governo Biden, ela chegou ao ponto planejado, elaborado por décadas pelos Estados Unidos: tornar inevitável a guerra. E é claro, em condições normais, ou seja, a Ucrânia tentando enfrentar a máquina russa de guerra, a Ucrânia não poderia resistir mais do que algumas semanas. Mas é a OTAN, porém, a vítima não está na Inglaterra,
A vítima não está na Espanha, não está na Polônia, nem na Alemanha, nem no Reino Unido, nem na França, menos ainda nos Estados Unidos. A vítima é o povo ucraniano. Mas a primeira grande vítima foi o povo ucraniano do leste. O povo de língua russa, o povo do Donbass, atacado violentamente pelas forças da Ucrânia. Isso antes de Zelensky, depois com Zelensky. E com o uso, quando a ideia era massacrar populações civis, destruir infraestrutura de cidades inteiras, de regiões inteiras, aí decidiam usar grupos nazistas, como o Aidar, como o Azov, que ainda estão lá. Sofreram muitas baixas, mas estão lá, armados pelo Ocidente. Senhor Scholz, Macron, estão na Polônia, 80 anos da libertação dos que restavam em Auschwitz, libertados pelo Exército Vermelho. Aliás, o avanço do Exército Vermelho fez os nazistas obrigarem milhares de prisioneiros a marcharem, a chamada Marcha da Morte. Destruíram crematórios, tentaram destruir provas, mas ficaram cerca de 7.000 para trás. E eles contaram a história. E agora, Scholz, Macron, Meloni, Tusk, armando nazistas. E o povo ucraniano, agora não só a população do Donbass, o povo de toda a Ucrânia, de Lviv, de Kiev, do norte, do sul, do centro, todo esse povo se junta em sofrimento ao povo do leste. Só que o povo do leste se levantou em armas, fez um referendo, decidiu pela independência, formaram duas repúblicas, que depois, em outro referendo, decidiram fazer parte da Federação Russa. Ora, imagine o desespero de Zelensky quando chega Marco Rubio e diz: olha, nos próximos 3 meses só há garantia de armas para Israel e Egito. Na verdade, eles não falam em armas, eles falam em ajuda externa. Essa ajuda externa pode ser comida, pode ser dinheiro. Mas aí você, 3 meses não é tanto tempo. Ocorre que Marco Rubio apresentou 2 argumentos. Primeiro, ele acha que há problemas na execução daquilo que foi aprovado pelo Congresso e nas decisões administrativas de Biden. Ele acredita, inclusive, que alguns pagamentos foram feitos 2 ou mais vezes, mas oficialmente como se fosse um só pagamento. E esse dinheiro, porque essas armas custam muito dinheiro, e a Ucrânia não pode pagar por elas. Quem paga é o contribuinte dos Estados Unidos, pagando para o grande conglomerado financeiro-militar, porque hoje essas 8 gigantescas fábricas de armas de guerra, elas pertencem ao capital financeiro. O monopólio foi garantido pelo capital financeiro. E ele apresentou um outro argumento, porém. Ele ainda não sabe, disse Marco Rubio, disse não saber se continuar com essa ajuda será compatível com a política externa de Donald Trump. Aí é um problema para o Zelensky. Porque essa segunda
justificativa para a suspensão da ajuda, ela traz o risco dessa decisão estender-se no tempo e até tornar-se permanente, caso se enxergue alguma incompatibilidade. Taiwan, como eu disse há pouco, recebeu blindados novíssimos, moderníssimos dos Estados Unidos agora em 25. Há uma posição cínica dos Estados Unidos em relação à questão de Taiwan. Porque nem os Estados Unidos, nem qualquer país do mundo fala em duas Chinas. A posição é: há uma só China. Alguns países, já foi um número muito maior, inclusive os Estados Unidos, hoje, pouquíssimos países, dizem: o governo legítimo da China está na ilha, está no arquipélago de Taiwan, está em Taipei, não está em Pequim. Mas, mesmo assim, de forma dúbia, dizem isso, mas mesmo assim tentam negociar com Pequim, conversar com Pequim. A posição dos Estados Unidos não é essa. A posição dos Estados Unidos, oficial, desde 1979, mas na verdade como consequência de um movimento iniciado em 71 pelo Nixon e concluído em 79 pelo Jimmy Carter, e nunca contestado, nem pelo Congresso, nem por Reagan, nem por Bush pai, nem por Clinton, nem por Bush filho, nem por Obama, nem por Trump, nem por Biden, de que só há uma China e o seu governo legítimo está em Pequim. Essa é a posição oficial dos Estados Unidos. Logo, os Estados Unidos não reconhecem Taiwan como um país independente. E nem o seu governo como governo legítimo de toda a China. Porém, Jimmy Carter havia derrubado o compromisso lá dos anos 50, consequência, aliás, da guerra na Coreia, que durou 3 anos, né? Houve um armistício em 53, que dura até hoje. Houve um compromisso dos Estados Unidos de defenderem Taiwan em caso de uma ação militar continental, ou seja, da China continental. Carter acabou com esse compromisso, mas ele foi refeito, já no governo Reagan, pelo Congresso dos Estados Unidos. Ou seja, por lei, os Estados Unidos se comprometem à defesa de Taiwan. É uma coisa dúbia e cínica, porque eles não reconhecem Taiwan como um país independente, mas se comprometem a defender essa independência, que eles não reconhecem. E o Trump, nas suas contradições, foi além. Ele disse: claro que defenderemos Taiwan, mas há uma condição. Taiwan tem de pagar pela proteção dos Estados Unidos. Ora, a lei não diz isso. A lei que o Congresso dos Estados Unidos aprovou lá no início da década de 80 não fala que Taiwan tem de pagar pela proteção. Trump colocou essa novidade, que obviamente não se sustenta no Congresso, mas ele colocou essa novidade porque é a maneira de ele trabalhar. É a maneira que ele usa para tentar impor suas posições. O que ele quer? Dinheiro de Taiwan? Não. Ele quer a capacidade industrial de Taiwan, principalmente na produção de chips, de condutores. E os Estados Unidos estão investindo pesado nisso, a China continental também, a Rússia também, Israel também. Mas hoje ainda há uma grande dependência daquilo que é produzido em Taiwan. Ou seja, Trump deixa uma porta aberta para dizer: não vou me meter se houver, durante seu mandato, uma ação militar chinesa. Ele deixa uma porta aberta. Ele pode dizer: não pagaram,
pela proteção. Mas, ao mesmo tempo, diz claro que defenderemos Taiwan. Porém, Taiwan não aparece no discurso de Marco Rubio. Marco Rubio só citou Israel e Egito, que são, aliás, os dois grandes clientes regulares, né? Hoje você tem uma quantidade extraordinária, imensa, fenomenal de recursos militares indo para a Ucrânia, porque é uma guerra da OTAN. Mas regularmente, ano após ano, tempos de paz, tempos de guerra, Israel e Egito são aqueles que mais recebem equipamentos militares dos Estados Unidos. E aí, por que o Egito? Primeiro, porque isso garante a proximidade do Cairo com Washington, garante uma boa vontade dos militares egípcios, que são o poder desde que a República foi estabelecida, com exceção do período de Mohamed Morsi, que foi derrubado em um golpe de Estado organizado por quem? Pelos mesmos que deram um golpe de Estado no Irã, contra Mossadegh, contra o governo de Arbenz na Guatemala, contra João Goulart, contra o caindo pelos pedaços, mas então legítimo governo de Isabelita Perón, o mesmo Estado que colocou Batista no poder 3 vezes, a terceira delas num golpe franco em Cuba, que derrubou há pouco Imran Khan no Paquistão, que deu um golpe de Estado na Ucrânia, que trucidou crianças e mulheres no Vietnã, que matou ou participou do assassinato de Lumumba. Enfim, a lista de crimes é imensa, imensa, imensa. E também tem responsabilidade no golpe contra Morsi. Ter o Egito aliado significa ter um importante aliado no norte da África, mas também, ao mesmo tempo, ter mecanismos para pressionar o Egito a, se não aplaudir, não apoiar a política de Israel, não romper com Israel. A paz entre Egito e Israel custou a vida de Anwar al-Sadat. Foi assassinado porque fez o acordo de paz com Israel. E claro, no caso de Israel, o que está acontecendo? Vocês viram o que aconteceu nos últimos dias, inclusive hoje no Líbano. Aquele acordo que dissemos aqui não vai funcionar. Israel disse que se sente à vontade para rasgá-lo a qualquer momento, se for do seu interesse. Que acordo é esse com o Líbano? Hoje, mais de 20 pessoas morreram no Líbano. Civis. E o acordo? Prédios residenciais, hospitais, no Líbano. Não há uma guerra entre Israel e Líbano. Ah, mas há o Hezbollah. Isso não tem nada a ver com o Hezbollah. Civis voltando para casa porque acharam que o acordo era para valer. A Cisjordânia. O que está acontecendo na Cisjordânia? Porque o Itamar Ben-Gvir saiu do governo Netanyahu porque ele fez o acordo com o Hamas. Mas disse até, eu volto
se depois do último refém libertado, nós voltarmos a atacar Gaza. Aí eu volto para o governo. E não vou desestabilizar o governo. Ele é de um partido nacionalista. O sionismo judaico, que é o partido de Smotrich, não saiu. Mas Smotrich, além de ministro das Finanças, ele é um dos responsáveis pela política de Israel na Cisjordânia. E aí, os extremistas disseram para Netanyahu, tá bom, Trump exigiu o acordo, porque foi o Trump. Foi o Trump. Exigiu o acordo, faça o acordo, mas então comecemos o ataque à Cisjordânia. Ah, porque Jenin virou um centro de terrorismo. E a autoridade palestina, de Mohammed Abbas, está tão desmoralizada que, assustada com o crescimento da popularidade do Hamas e também do grupo do Habash, que é o grupo marxista dos palestinos, com o Jihad Islâmico, outro grupo, esse claro, o nome já diz, um grupo religioso, de certa forma, tenta recapturar popularidade, mas ao mesmo tempo denuncia, porque percebe que não é Jenin. Toda a Cisjordânia está cercada. E com os colonos se sentindo inteiramente à vontade. Aliás, aqueles que foram punidos, uma punição de Araque, anunciada pelo Blinken, essa punição já foi derrubada oficialmente pelo Trump aos colonos que agiram ilegalmente na Cisjordânia. E o povo de Israel é cada vez mais opositor de Netanyahu. Mas Netanyahu sabe que se sai do governo, tem de entrar num prédio do judiciário e pode ser preso. Ficar no governo, para ele, é uma questão chave, pessoal. Então é claro que ele atende a essas pressões todas daqueles que podem mantê-lo no poder, manter sua maioria no parlamento, no Knesset. E Trump diz o quê? Ah, vamos limpar. Esse é o verbo que ele usa, limpar a faixa de Gaza. Vamos construir empreendimentos imobiliários. Isso para Itamar Ben-Gvir e Smotrich é música. Não qualquer música, como se estivessem ouvindo Bach, Mozart. É a melhor música. É tudo que eles querem ouvir. O presidente dos Estados Unidos abraçando a doutrina Smotrich. E Trump disse para a Jordânia e para o Egito, recebam esses palestinos. A Jordânia já disse não, o Egito provavelmente dirá não. Até porque ele sabe que isso poderia ser um alimento para a Irmandade muçulmana, ou seja, para a verdadeira oposição egípcia, aquela do Mohammed Morsi, que foi derrubado. E a Jordânia, que traiu os palestinos em certo momento, o Setembro Negro, assim conhecido, numa traição do governo jordaniano. Aliás, usou um paquistanês, Mohammed Zia-ul-Haq, que mais tarde, pelo prestígio, pela honra que obteve naquela ação na Jordânia, ajudando o rei Hussein naquele massacre contra os palestinos, ele virou presidente, ditador do Paquistão, general Mohammed Zia-ul-Haq. Então, os palestinos também olham com muita cautela para a Jordânia. Mas a Jordânia disse não, até porque ela não quer que o reino hashemita se desestabilize com uma população majoritariamente palestina. São todos árabes, mas eles especificamente não são do ramo hashemita, esses palestinos. Ora, o que Trump quer é uma ação criminosa. Vocês aceitam aí, Jordânia? Vocês aceitam aí,
egípcios. Jordanianos e egípcios. Se vocês concordarem, nós vamos mandar essa gente para aí. Como assim? É algum rebanho a ser conduzido? Dificilmente haverá recepção para essa ideia. Mas é o fortalecimento dessa ala que hoje tem nas mãos o governo de Israel. A ala de Smotrich, a ala de Itamar Ben-Gvir, a ala de Israel Katz, que agora é o chefão da tropa, é o ministro da Defesa, está louco para voltar a Gaza. Gaza está devastada, destruída. Mas esse é um apoio incondicional. Então, não seria estranho se Marco Rubio não tivesse anunciado essas duas decisões, Israel e Egito. Mas, ao não mencionar Taiwan e Ucrânia, principalmente a Ucrânia fica ali sobressaltada. Principalmente o governo de Zelensky. Não o povo da Ucrânia. O povo da Ucrânia quer que essa guerra acabe. O Trump diz que quer também. Mas ele então precisa olhar a história. Ele conhece a história. Porque se ele não intensificou, ele não interrompeu, por outro lado, a política criminosa desencadeada por Barack Obama e Joe Biden na Ucrânia. Criminosa. Então Trump também foi criminoso. Ele também permitiu os laboratórios, permitiu a preparação do terreno para aquilo que a OTAN esperava. Isso atravessou décadas. Começa com o Bush pai, com o colapso da União Soviética. Segue muito com Bill Clinton, que prometia, que disse primeiro para o irresponsável e reacionário Boris Yeltsin, e depois disse para Vladimir Putin: não avançaremos. Obama, Bush filho antes, Bush filho disse a mesma coisa para Putin. Obama, mesmíssima coisa. Não queremos avançar para o leste. Foram 7 avanços. É olhar o mapa. Os países que fazem parte da OTAN que vão cercando a Rússia. E no caso da Ucrânia, com algo específico, os ataques contra a população de origem russa, de idioma russo. Ataques tanto espirituais, né? Não podem falar o idioma, não podem aprender o idioma na escola, não podem ter literatura de escritores russos, mas mais do que isso, a agressão física, os ataques, que levou, claro, ao surgimento de uma milícia de resistência no Donbass. E o resto todo mundo já sabe. Trump sabe de tudo isso. Ele sabe que essa guerra foi provocada, elaborada, desenhada, concebida nos Estados Unidos. E aí ele fala em guerra ridícula. É só isso. Com a destruição que há na Ucrânia, tudo que ele tem para dizer é que é uma guerra ridícula. Quando o país dele, com a participação dele por 4 anos, construiu essa guerra. Então, o anúncio de Marco Rubio pode ser um modo de Trump tentar levar Zelensky a um acordo. Mas que acordo? Quem abrirá mão do Donbass e da Crimeia?